Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Fabiano Mendes e iniciamos um projeto de ler a Bíblia toda em um ano, onde todos os dias a gente lê alguns versículos e eu dividi entre Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Então, a leitura de hoje a gente vai começar por Gênesis 11 e 12 e dando a sequência em Mateus 5, Salmos 5 e Provérbios 5. Então, antes de iniciar a leitura de hoje, a gente sempre pede sabedoria a Deus para interpretar a palavra, o que Ele quer falar com a gente, pedir ao Espírito Santo que nos guie e nos toque. Então vamos iniciar com a oração. Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por tudo. Perdoe, Pai, por nossos pecados. Possamos no dia de hoje iniciar uma nova jornada e que o Espírito Santo que habita em nós possa nos direcionar no caminho do bem, no caminho da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos. Ó Pai, abençoa esse projeto, Pai, de ler a Bíblia em um ano. Que esse vídeo possa chegar naquela pessoa que mais está necessitando no dia de hoje. Possamos meditar e entender a Tua Palavra, Pai. A Ti te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estou iniciando aqui por Gênesis 11, a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que inventam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispensou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Os descendentes de Sem. São estas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Eber. E depois que gerou Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou Anaó.
E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e Arã. São estas gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e Arã, e Arã gerou Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Tera. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava-se Sarai, e de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Gênesis 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei. Os que te abençoarem, amaldiçoarei, e os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel o ocidente e aí o oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Negueb. Abraão no Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, quando se aproximavam do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-no junto dele. E a mulher foi levada para a casa do Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E o Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele, a sua mulher, e a tudo que possuía. Então agora a gente vai ler. A gente leu Gênesis 11 e 12, e agora a gente vai para o Novo Testamento ler Mateus 5.
Mateus 5. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ímpido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode conceder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontraram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos postos dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus completa o que foi dito dos antigos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele, sem motivo, se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos falar sobre o adultério agora. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno.
E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lance-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Dos juramentos. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, não cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, se sim, não, o que deixo passar, vem do maligno. Da vingança. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Do amor ao próximo. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se doardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Glória a Deus. Agora a gente vai já para a parte final ali, a gente vai ler Salmo 5, né, fala sobre a oração por orientação, e depois a gente vai ler Provérbio 5, que ele vai falar das advertências contra a imoralidade. Então vamos lá para Salmo 5. Salmo 5. Salmo 5. Achei. Proteção contra os ímpios. Salmo 5. Ao mestre de canto para flauta, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração, e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na justiça. Provérbios 5. Vamos ler Provérbios 5, já está aqui também. Advertência contra a lascívia. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves a discrição, e os teus lábios
Guarde o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e suas palavras são mais suaves do que azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dai-me os ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida quando se consumir a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ão por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegrar-te com a mulher da tua mocidade. Coça de amores e gazela graciosa, saciam-te os seus seios em todo o tempo. Embriagar-te sempre com suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Então, meus irmãos e irmãs, hoje a gente leu aí versículos valiosos ali, para que possa nos edificar, possa nos abençoar e nos proteger das ciladas do maligno. Eu sempre gosto de encerrar com um resumo de tudo que a gente viu. Então já vou partir aqui para um resumo de cada capítulo, né? Começando com Gênesis 11, onde a gente leu sobre a Torre de Babel e a dispersão das nações. Então o capítulo narrou uma história da Torre de Babel, onde a humanidade, falando uma única língua, tenta construir uma torre que alcance os céus. Deus confunde sua linguagem, resultando na dispersão de pessoas por toda a terra. Alguns ensinamentos que a gente aprende sobre o capítulo 11 de Gênesis, onde ele fala sobre a soberania de Deus. A intervenção divina na Torre de Babel mostra que Deus está no controle e se opõe ao orgulho humano. A questão também da diversidade linguística e cultural. A dispersão das nações explica a origem das diferentes línguas e culturas, destacando a diversidade da unidade da humanidade. Em Gênesis 12, o chamado de Abraão, Deus chama Abraão para deixar sua terra natal e ir para a terra que ele mostrará. Deus promete fazer Abraão uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra através dele. E alguns ensinamentos de Gênesis 12 que a gente aprende sobre fé e obediência. Abraão exemplifica a fé ao obedecer ao chamado de Deus sem saber o destino final. A promessa de bênção. A promessa de Deus a Abraão estabelece um fundamento para o povo de Israel e toda a história de redenção. Quando a gente vai já para o Novo Testamento, Mateus 5, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, a gente consegue resumir esse capítulo onde Jesus começa o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, e que descreve as características e bênçãos que pertencem ao reino dos céus. Então, alguns ensinamentos que a gente também consegue enxergar é os valores do reino.
As bem-aventuranças destacam como humildade, misericórdia, pureza de coração e a busca pela justiça e a verdadeira felicidade. Jesus redefine o que significa ser verdadeiramente bem-aventurado, focando em estados espirituais e não em circunstâncias materiais. Salmos 5. Oração por orientação. Resumo. Davi clama a Deus por orientação e proteção contra inimigos, confiando na justiça e na fidelidade divina. Alguns ensinamentos. A dependência de Deus. A confiança de Davi em Deus pela orientação e proteção destaca a importância da oração constante. E nos fala da justiça, a justiça divina. A convicção de que Deus responde às orações dos justos. Em Provérbios 5 a gente vê as advertências contra a imoralidade. Salomão adverte sobre os perigos da imoralidade sexual, exortando a fidelidade conjugal e a sabedoria. O que a gente pega de ensinamento? Que a importância de manter a fidelidade no casamento e buscar sabedoria para evitar armadilhas morais. E também sobre as consequências do pecado. As consequências negativas da infidelidade são destacadas, incentivando uma vida de retidão. Então, meus amigos, uma reflexão de todos esses capítulos é que Deus, em sua soberania, Ele nos informa, Ele nos passa que para que a gente dê importância à fé e à obediência. Os valores do reino, a confiança em Deus está através da oração. Então, a sabedoria na vida pessoal e conjugal para evitar as ciladas do inimigo. Então, eles nos convidam a refletir sobre como esses princípios podemos aplicar na nossa vida diária e como podemos inspirar a outros viver de acordo com eles. Então, eu tenho algumas perguntas para você, irmãos e irmãs que nos assistem no dia de hoje. Como você pode demonstrar fé e obediência no seu dia a dia, semelhante a Abraão? E outra pergunta. Que valores de bem-aventurança você pode incorporar mais em sua vida? Comenta nos comentários desse vídeo de que maneira a oração e a busca por orientação divina moldam as suas decisões diárias e como a fidelidade e a sabedoria impactam suas relações pessoais e familiares. Então, meus amigos, após tantos ensinamentos, é só agradecer a Deus para que possamos absorver tudo isso e possamos aplicar em nossa vida todos os dias. Então, te agradeço, meu irmão, no dia de hoje por ter acompanhado até aqui e que Deus possa abençoar não só a sua vida, mas abençoar a vida da sua família, aquele seu ente querido que está passando por algum problema. Entregue nas mãos de Deus, ore e peça a Deus. Também, se você tiver algum pedido de oração, coloca nos comentários desse vídeo. Eu vou orar por você, meu irmão e minha irmã. Assim que te agradeço a todos vocês. Nos vemos amanhã. Grande abraço, fiquem todos com Deus, paz e prosperidade para todos vocês.